A gente pode dividir a coluna vertebral em várias partes, entre elas coluna cervical, na altura do pescoço, coluna torácica, na altura aqui do tronco, coluna lombar, na altura do abdômen, e depois a coluna sacral, né? Aqui tem o slide mostrando a coluna inteira. Percebam que cada vértebra fica diferente, dependendo da altura que está na coluna vertebral. Essa diferença está na diferença de movimentação. O que cada parte da coluna consegue se movimentar. As vértebras torácicas se movimentam muito pouco, enquanto que as vértebras cervicais a gente consegue movimentar bastante, e as lombares mais ou menos. E as vértebras sacrais, que estão aqui embaixo, a gente não movimenta. São todas elas uma grudada à outra. Aqui são detalhes de algumas vértebras, né? Tem os pontos de apoio, e esse furo aqui no meio é por onde passa a medula espinhal, onde passam os nervos do sistema nervoso central. Então, se a gente olhar a coluna de lado, nós vamos ter essa figura aqui, ó, no qual a gente pode ver a vértebra aqui aquele buraco que a gente viu lá atrás, por onde passa a medula espinhal, onde passam os nervos. Aqui do ladinho saem os nervos para os membros, para perna, braço, dependendo da altura da coluna que a gente está falando. Entre uma vértebra e outra, eu tenho um disco de cartilagem. Esse disco ele serve para amortecer entre uma vértebra e outra, para não ficar batendo osso com osso. E essas vértebras, por fora delas, eu tenho essa camada aqui, esse ligamento, que aqui a gente pode ver por trás, que ajuda a ficar todas as vértebras empilhadas uma em cima da outra. E com isso eu tenho uma coluna que consegue se mexer sem ficar gastando uma vértebra na outra e sempre muito bem empilhada, sem sair do lugar. Então aqui a gente está vendo a coluna em corte. Vamos ver agora ela sem corte. Aqui. Então aqui eu tenho um disco intervertebral saudável, né? E aqui eu tenho um disco vertebral com uma hérnia. Olha só essa bolinha aqui. O que é essa hérnia? A hérnia é quando um órgão sai do lugar onde ele deveria estar. E a gente pode ter hérnia em vários lugares do corpo. Nesse caso, é uma hérnia de disco. Ou seja, o disco intervertebral, que é feito de cartilagem, ele saiu da posição que ele deveria estar. Existem várias razões para isso acontecer. Uma delas é o esforço muito grande para carregamento de peso. A hora que esse disco sai do lugar, ele acaba pressionando o nervo que sai do meio da coluna e vai para um membro ou para um outro órgão. Ao pressionar esse nervo, ocorre a dor. É por isso que a hérnia de disco dói tanto. Uma vez que esse disco tenha saído do lugar, ele não consegue voltar tão fácil, porque justamente aquele ligamento que estava do lado de fora, que eu mostrei no slide anterior, esse ligamento aqui, ele não está mais forte o suficiente para segurar esse disco no lugar. E com isso eu tenho uma inflamação muito grande nesse lugar e uma dor intensa. A cirurgia da hérnia de disco é nada mais do que você ir e retirar esse disco inteiro, colocar ali uma prótese artificial e colocar duas hastes de ferro prendendo uma vértebra com a outra. E com isso o movimento dessas vértebras não acontece mais. Por isso que é uma cirurgia tão complicada.
Aqui é um outro exemplo de articulação. Nesse caso, a articulação do joelho. Aqui, olhando de frente e aqui olhando em cote. Então vejam que o joelho eu tenho vários ligamentos, essas partes em branco, que seguram a patela, a bolinha do joelho no lugar. Se a gente olhar aqui do lado direito, a gente vai ter então o fêmur e aqui a tíbia, né, o osso da canela. Entre os dois eu tenho aqui uma cápsula articular. Essa cápsula é cheia de líquido e ela serve justamente como um lubrificante entre os dois ossos para eles não ficarem se desgastando um com o outro. Então, todo esse que está marcado aqui em azulzinho é essa cápsula cheia de líquido, a gente pode falar que é quase uma água. E aqui a gente tem a patela, que vai ficar aqui na frente, que também tem a sua cápsula. Entre os dois, eu tenho o menisco, que é assim como o disco intervertebral, é uma camadinha de colágeno que fica entre os ossos, que serve justamente para amenizar a pancada entre um osso e outro. Essa cápsula existe em várias outras articulações, principalmente articulações como a do ombro. Cápsula, em latim, é chamada de bursa. E daí, quando isso inflama, nós temos a bursite. Creio que você já deve ter ouvido alguém falando que tem bursite ou alguma coisa parecida e não consegue movimentar muito bem o braço. Aqui uma visão do joelho. Então eu tenho aqui o menisco lateral, né, esse disco que serve como amortecedor. E aqui dentro, cruzando o joelho, existe o ligamento cruzado do joelho. Esse ligamento dá estabilidade ao joelho. Esse ligamento é muito comum ser rompido por jogadores de futebol. Então, quando você ouvir em alguma partida de futebol ou sobre algum jogador que ele rompeu o ligamento do joelho, é muito provável que tenha sido esse ligamento. Principalmente em movimentos de rotação, quando o pé roda muito mais do que ele poderia rodar. Tá? Isso é muito comum em jogadores de futebol. Vamos falar agora dos músculos. Nós temos músculos espalhados pelo corpo inteiro e só que nós temos Vamos falar agora do sistema muscular. Nós temos músculos espalhados pelo corpo inteiro que são responsáveis principalmente por movimento só que eles não são todos iguais. Eu tenho basicamente 3 tipos de músculos no corpo. Tem músculo liso, que a fibra dele tem músculo liso, músculo estriado, também chamado de músculo estriado esquelético, e o músculo estriado cardíaco. A diferença é que o músculo liso a gente não. A diferença é que o músculo liso a gente não controla. Esse é o tipo de músculo que tem principalmente nos órgãos, como por exemplo o estômago, intestino, entre outros. Então a gente não controla esse tipo de contração. Quem controla isso é o próprio corpo. O músculo estriado, pelo contrário, é um músculo que a gente controla. Tem uma contração voluntária. E é justamente os músculos dos braços, das pernas,
qualquer músculo que você consiga mexer de forma consciente é um músculo estriado e esquelético. Agora, o coração também é um músculo estriado, também tem estrias nele. Só que a gente não controla o batimento cardíaco. Quem controla o batimento cardíaco são os hormônios, a pressão sanguínea e tudo mais. Então ele é um músculo estriado, mas que a gente não controla. E como é que é então um músculo? Eu vou dar um exemplo aqui do músculo estriado esquelético. Bom, se a gente pegar um músculo como o bíceps, por exemplo, e fazer um corte nele, nós vamos ter esse desenho aqui de cima. Se vocês observarem, eu tenho como se fosse um monte de feixe agregado com outros montes de feixe. Tá? Como se eu tivesse um monte de caneta. Não, esquece. E aí, esse músculo tem uma camada por fora que segura todos esses feixes juntos, chamados de epimísio, e por dentro tem o endomísio e o perimísio, que são outras estruturas que seguram esses feixes juntos. Dentro desse fascículo muscular, que aqui eu estou mostrando, eu tenho vários outros feixes. Tenho vários feixes de células musculares, que a gente está mostrando aqui embaixo. A célula muscular, ela é alongada, e dentro dela eu tenho várias fibras musculares, que estão mostrando aqui nesse vermelhinho. Então, dentro da célula eu tenho várias feixes de fibras musculares. Eu tenho vários feixes de fibras de proteína que que fazem a construção. Então, dentro da célula muscular, eu tenho vários feixes de proteínas. E são justamente essas proteínas que fazem a contração do músculo, como a gente vai ver daqui a pouco. E quais são os movimentos que o músculo pode fazer? Ele pode fazer um movimento de extensão, ele pode ficar mais comprido, ele pode se contrair, e ele também pode ser excitado quando a gente dá um choque nele. Sabe aquela história de você estar com o joelho pendurado e bate alguma coisa e o joelho mexe? Pois é, esse é um movimento de excitação. Vamos olhar agora mais de perto o músculo do braço, para a gente entender como é que ele funciona. Então aqui eu tenho o braço, visto de fora. Essa figura do meio aqui, eu tenho os músculos que compõem o braço. Presta atenção no bíceps, que é esse músculo aqui. De um lado ele tem duas pontas e do outro lado ele tem uma ponta só. Né? Tá aqui as duas pontas dele. Vejam que ele se liga ao ombro, aqui a escápula, aqui atrás, e o outro ponto dele se liga aqui embaixo. Então ele vai ligar aqui com esse pedaço aqui. Quando esse músculo se contrai, ele faz com que suba todo o braço. Então ele faz justamente essa contração. Os músculos esqueléticos eles recebem esse nome justamente porque eles são ligados ao esqueleto. Então, eles fazem essa movimentação do esqueleto. E aqui só para... Uma boa parte dos músculos agem como máquinas simples, como polias
por exemplo, aqui, uma polia, vocês vão ver isso melhor na mecânica, é algo que nos ajuda a mudar a direção de uma força. Então aqui eu tenho uma polia aqui no pé, então o músculo que está aqui da perna, ao se contrair, ele vai puxar, na verdade, o meio do pé para trás, enquanto que a polia que existe aqui no joelho, o músculo da coxa, quadríceps da coxa, ele na verdade, ao se contrair, ele vai puxar a perna para cima. Então ele muda a direção da força para puxar ele muda a direção da força para puxar a perna. Os músculos também fazem alavancas. Alavancas são outro tipo de máquina simples. O principal deles, um bem conhecido, é o próprio bíceps, que vai ser, então eu tenho aqui um ponto de apoio, o ponto de inserção do músculo, e aqui onde eu vou exercer essa força. Então os músculos agem tanto como polias como alavancas também. Eu não vou entrar em detalhes porque vocês vão entender muito melhor como funcionam essas duas máquinas lá na física e muito provavelmente nas disciplinas de mecânica. Como é que funciona então, como é que acontece a contração do músculo? Bom, no caso dos músculos, como eu já falei, os músculos esqueléticos, como eu disse há pouco, os músculos estriados esqueléticos se movimentam com a nossa intenção. Nós pensamos e agimos de forma consciente na contração desses músculos. Os músculos lisos, aqueles que a gente não controla, são controlados localmente por algum outro grupo de neurônios. Mas nesse caso aqui, é um músculo estriado, esquelético. Então eu tenho uma ordem que vem lá do meu cérebro, através de um neurônio. Esse neurônio chega até o músculo e aí eu tenho uma sinapse neuromuscular. Sinapse é a junção dos dois. Eu tenho a junção de um neuro com um músculo. Eu tenho a junção de um neuro, com um músculo, muscular. Por isso que é uma sinapse neuromuscular. E aí nessa sinapse, a gente vai olhar aqui com mais detalhe, como é que acontece a transferência dessa informação do nervo para o músculo. Então, a informação, o disparo elétrico nesse neurônio faz com que lá na ponta dele ele libere um hormônio, acetilcolina, e essa acetilcolina ela vai desencadear dentro desse túbulo aqui, ela vai desencadear na membrana da célula do músculo uma sinalização elétrica. Então como é que funciona, de modo simples, essa contração? Então eu tenho aqui, o neurônio, ao chegar aqui, então resumidamente, como é que é exercido esse controle sobre o músculo? Então, o neurônio que chega até aqui, a célula do músculo, ao receber um impulso elétrico, uma ordem para contrair, ele libera a acetilcolina aqui nesse espaço. A acetilcolina é um hormônio. Essa acetilcolina, ela acaba entrando dentro desse tubo, chegando dentro de um reservatório de cálcio que tem dentro da célula. Esse reservatório
tem o nome de retículo sarcoplasmático. A função dele é justamente guardar cálcio para a contração. Ao receber esse estímulo que veio do neurônio, esse retículo ele libera íons de cálcio para dentro da célula. Ao fazer isso, o cálcio se liga às fibras do actina e miosina, que são as duas proteínas que contraem, que fazem a contração, e com o cálcio ele dá o start. E o cálcio dá o início, então, à contração, fazendo com que uma fibra deslize em cima da outra. Quando para de ter esse estímulo aqui do neurônio, então eu não tenho mais aqui o hormônio, o cálcio acaba voltando para dentro daquele reservatório, para dentro do retículo endoplasmático, para dentro do retículo sarcoplasmático. Sem o cálcio, essas fibras não conseguem mais andar, elas não têm mais como deslizar uma por cima da outra. Elas se soltam e acabam voltando para a posição de repouso. Eu vou anexar aqui nessa aula um videozinho que vai explicar melhor como é que funciona esse mecanismo. Esse é o tipo de coisa que é melhor ver em ação do que ver parado do jeito que está. Então aqui só mais dois exemplos. Eu tenho então uma fibra de miosina. Eu tenho umas fibras de actina, que estão aqui representadas em verde, que estão aqui. Então eu tenho fibras de actina e de miosina. A actina aqui está representada em roxo, está aqui no meio. E eu tenho fibras de actina e de miosina. As fibras de miosina estão aqui representadas em roxo, enquanto que as fibras de actina estão representadas aqui em vermelho. Esse esquema é como que essas fibras se dispõem dentro da célula. As fibras de actina se dispõem ligando-se umas às outras, assim como as fibras de miosina se ligam a outras fibras de miosina. As fibras de miosina possuem essa partezinha aqui bem na ponta. Possuem essa parte em vários pedaços da fibra. E quando há liberação de cálcio, essa partezinha aqui se move. Ela se encosta na fibra de actina e se move, fazendo com que uma ande sobre a outra, deslizando.